Flamengo, pensando na Libertadores, fez um jogo vergonhoso. Fortaleza, jogando o jogo da sua vida e conseguiu o que ninguém imaginava, os 3 pontos dentro de casa. É isso aí, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha aqui no canal Mareiro, o craque da galera. Já peço a você aí que não é inscrito, que se inscreva aí, tem um botãozinho, ó, inscreve, tá? Curta, comente, compartilhe, dessa moral aí, tá? Não paga nada, tá? É de graça e vai ajudar muito aí no nosso crescimento, tá bom? Hoje, Flamengo e Fortaleza, Fortaleza e Flamengo na Arena Castelão, válido aí pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como nós falamos aí no nosso pré-jogo, toda a equipe que joga contra a equipe do Flamengo joga o jogo da sua vida e a diretoria, a comissão técnica, os jogadores sabem disso. Então, tecnicamente, a equipe do Flamengo ela é superior, é a melhor equipe tecnicamente da América Latina, incontestável. É unanimidade esse conceito da equipe do Flamengo. Mas, se não tiver vontade, se não entrar em campo querendo atingir o seu objetivo, e hoje, esse jogo de hoje, lá na Arena Castelão, era o jogo que valia 3 pontos e que iria colocar o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro, com 3 pontos de vantagem da equipe do Palmeiras, além de chegar aos mesmos 19 jogos, as 19 vitórias, né? Que é o que a equipe do Palmeiras tem, por isso que ele está na liderança com o mesmo número de pontos do Flamengo, mas com uma vitória a mais. Então, esse jogo de hoje era um jogo importantíssimo. Toda a equipe do Flamengo sabia disso, jogadores, diretoria, da importância desse jogo. E hoje foi um time irreconhecível, sem vontade, muitos passes errados. Emerson Royal errou 2 passes ali na lateral, tentando dar o passe para o Plata. 2 lances iguais, com 2 erros técnicos. Ridículo. Até mesmo o Jorginho teve algumas jogadas lá que errou também. A Arrascaeta, no momento que a gente precisava que desse aquele último toque ali, aquele último passe para deixar o jogador na cara do gol, errou também. Samulino, uma vergonha também, chega, não dá mais para poder o Felipe Luiz estar colocando esse jogador, que chegou sim, muito bem, empolgou a torcida, mas não vem bem, não é de hoje. Entrou bem até no segundo tempo contra o Racing dentro do Maracanã, mas hoje demonstrou que tem que ficar no banco sim, né? A gente sabe que hoje o Carrascal estava suspenso, tinha alguns jogadores aí que não poderiam jogar, mas isso dá a certeza de que Samuel Lino não dá mais para entrar como titular. Ele precisa aí retomar seu futebol, mesmo que ele tenha uma boa marcação, que ele recompõe ali, mas a gente precisa de um ataque que seja aí um ataque que imponha aí um ritmo de jogo, que tenha jogadas aí onde a gente possa ter chances de gol. O Flamengo veio ter o primeiro chute a gol, a gente já estava tomando de 1-0. Antes, a equipe do Fortaleza, que marcou bem, estava muito bem no contra-ataque ali, pelo técnico Palermo, né? Que colocou ali a equipe do Fortaleza numa situação ali, taticamente muito bem, e conseguiu. O Ayrton Lucas já tinha tirado uma bola quase que dentro do gol, e era para ter sido feito ali um ajuste na marcação. Então, a equipe do Flamengo não entrou em campo hoje. Com certeza a torcida está indignada, tá? Não é porque o Flamengo estava com alguns jogadores fora, tinha Saúl jogando, é um timaço que estava jogando. Não pode ter uma atuação dessa, vergonhosa, para quem foi lá na Arena Castelão, pagando R$250, R$400 no ingresso para assistir esse jogo, e ver um time dormindo em campo. Desde o início a gente já dá para perceber que não tinha como a equipe do Flamengo buscar esse empate e a virada.
estava muito difícil. Depois entrou o Alacian e jogou muito bem. Michael jogou muito bem. Começou a dar mais velocidade, mais dinâmica ali o jogo. Teve algumas oportunidades, mas a equipe do Fortaleza ganhou na vontade. Todos os jogadores ali dando sangue, dando a vida. E é isso que a equipe do Flamengo tem que fazer, independente de quem esteja jogando, seja titular, reserva ou que veio de lesão. Tem que dar a vida, porque são jogadores que são bem pagos, são jogadores de nível internacional, nível europeu, seleção. Então tem sim que ter vontade e representar aí a torcida. Parabéns à equipe do Fortaleza, que com a sua tática soube jogar muito bem, vigor físico, vontade e conseguiu superar a equipe do Flamengo. O Fortaleza está na zona de rebaixamento, era até então, ainda é a equipe que mais toma gol, com a pior defesa, o Flamengo com o melhor ataque e ainda assim superou a equipe do Flamengo na vontade. Então o técnico Felipe Luiz precisa sim rever essa atitude, né? É questão de atitude da equipe do Flamengo, de alguns jogadores. Não pode estar pensando no jogo de quarta-feira e hoje entrar em campo da maneira que entrou, um jogo tão importante que valeria aí a liderança. E amanhã Palmeiras enfrenta a equipe do Cruzeiro. A gente espera que ele realmente não consiga a vitória, mas mesmo que ele empate ou até perca, ele continuará na liderança e ainda com a vitória a mais. Então fica aí o nosso protesto, nossa contestação, nossa indignação pela maneira como os jogadores entraram em campo hoje. Não é pela derrota, porque todo jogo tem empate, vitória e derrota, mas é a maneira com que se perde com uma atitude dessa, ou melhor, sem atitude. Jogadores parecia que estava dormindo, parecia que era um jogo amistoso, parecia que era um jogo que não valia nada, tá? Então tem que rever esses conceitos, tem que chamar a atenção de todos os jogadores. O técnico Felipe Luiz precisa melhorar isso. O Flamengo vem perdendo pontos importantíssimos, empatando, perdendo, e isso não pode acontecer porque tem uma torcida que está empurrando, que está dando moral, fazendo festa, com mosaicos, acompanhando a equipe, pagando caro no ingresso, e a equipe do Flamengo precisa sim entrar em campo e representar essa torcida. Valeu, galera. Então, jogo vergonhoso hoje da equipe do Flamengo. Estamos todos indignados com a atitude dos jogadores dentro de campo. Valeu, galera. Você que não é inscrito aí, se inscreva, curta, comente, compartilhe, dessa moral, tá bom? Um abraço aí.